Olá, meus alunos, bom dia, boa noite, como vocês estão? Saudade de vocês. Vamos começar hoje o nosso último conteúdo, né? Vencendo aí o conteúdo de imunologia, falando um pouquinho do sistema complemento. O sistema complemento, como o próprio nome diz, ele complementa, ele auxilia, né, na eliminação do microorganismo. Ele auxilia destruir o patógeno. Então, ele marca o patógeno. Eu já venho falando com vocês em algumas aulas do sistema complemento, né? Mas agora a gente vai falar dele para fechar, para deixar ele bem explicado qual que é a função desse sistema complemento, né? Aqui a gente tem um esquema, né, da ativação do sistema complemento. Então, quando o sistema complemento é ativado, o que pode acontecer? A alteração da membrana do microorganismo, que vai levar o quê? A lise, né? A destruição, o rompimento da membrana do microorganismo, ou opsonização. Opsonização é um nome legal, né? Colocar no cachorro. Opsonizar o microorganismo é marcar para que ele seja reconhecido com mais facilidade pelas células do sistema imune, que daí vão fazer a fagocitose aqui, ó, tá vendo? Então, as duas vão levar à destruição do patógeno, ou a membrana do patógeno vai ser rompida, ou ela vai ser marcada, que vai facilitar o reconhecimento daquele microorganismo pelas células fagocíticas, que vai levar à destruição do patógeno, tá? Essa opsonização, ela é importante porque às vezes o microorganismo passa despercebido pelas células do sistema imune. Aí as proteínas do sistema complemento é como se ela liga na membrana do microorganismo e marca, olha, isso aqui é uma bactéria, você tem que fagocitar, tá? O sistema complemento leva à inflamação, que eu acho que a professora Carla comentou com vocês, né? A resposta inflamatória, todas lá as citocinas, quimiocitocinas, né? Que vai atrair mais células para o local da infecção, levando em uma inflamação, atraindo mais células, levando à destruição do patógeno. E também o sistema complemento tem outras funções, como regular o sistema imune, nós já vimos o quanto que é importante esse sistema imune estar regulado, né? Ele não pode estar sempre ativo, o sistema imune, porque senão teremos doenças autoimunes. Angiogênese, então nós temos o sistema complemento favorecendo no surgimento de novos vasos sanguíneos para que tenha mais células de defesa chegando no local da infecção. Remoção de células apoptóticas, então células que foram destruídas, mortas, o sistema complemento auxilia na limpeza e a coagulação sanguínea, né, para evitar extravasamento exagerado de sangue, também é mediado pelo sistema complemento, tá? Então, o sistema complemento, ele vem auxiliar no nosso sistema imune, ok? Começando a nossa aula. O sistema complemento, ele é formado por um conjunto de mais ou menos 30 proteínas solúveis presentes no sangue e em outros líquidos, né, como plasma. Foi descoberto em 1890 e ele é chamado de termolábio, que complementa as atividades dos anticorpos, como a opsonização. Acabamos de falar da opsonização, né? A opsonização é uma proteína se ligando à membrana plasmática do microorganismo para facilitar o reconhecimento deste microorganismo pelas células do sistema imune. Olha só aqui essa imagem. Eu tenho uma proteína do complemento, eu tenho uma bactéria. Essa bactéria, sozinha, não foi reconhecida pelas células de defesa, né? Pelo macrófago, pela célula dendrítica. Ela passou despercebida.
Aí, o que que acontece? A proteína do complemento se liga à membrana plasmática da bactéria e marca, ela opsoniza. Quando ela opsoniza, ela facilita o reconhecimento. Agora sim, o macrófago, o neutrófilo vai conseguir passar e reconhecer que isso aqui tem que ser fagocitado e destruído, ok? Então, a opsonização facilita o sistema imune reconhecer micro-organismos. Tá? Então, ó, a opsonização é revestir o patógeno com anticorpos ou proteína do sistema complemento, para que ele possa ser capturado e destruído de forma mais fácil. Por que mais fácil? Porque ele vai ser reconhecido com uma maior facilidade. Eu posso ter opsonização por anticorpos também, tá? Os anticorpos se ligando às proteínas da membrana plasmática da bactéria, facilitando a marcação, né? Para que as células do sistema imune reconheçam como um micro-organismo. Então, a opsonização é muito importante. Quando eu não tenho infecção nenhuma, as proteínas do sistema complemento, elas circulam de forma inativa. Então, elas são proteínas, né, que estão circulantes, e a partir do momento que elas recebem o sinal da infecção, elas são ativadas. E aí, essas proteínas que eram inativas, que era chamada de zimogênio, elas começam a se clivar, elas quebram, tá? É uma reação de uma cascata proteolítica. Elas se quebram, imagina uma proteína grande, um bastão grande, você quebra ele no meio. Então, o bastão grande, ele não tem função, mas quando você quebra ele no meio, ele passa a ter atividade, certo? Então, é isso que acontece. Eu tenho uma proteína circulante inativa. A partir do momento que ela recebe o sinal, ela é clivada e aí ela se torna ativa. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se eu tenho uma proteína, né, um bastão grande e quebro em dois, eu já dobrei a quantidade. Essas duas proteínas iniciais, elas vão ativar outras duas proteínas. Isso eu vou chamar de reação em cascata. O sistema complemento, ele é ativado e ele é amplificado o sinal, porque uma proteína vira duas, que vai ativar duas, que vai virar quatro, que vai ativar outras quatro e vão virar oito, entende? Ela sempre vai dobrando de tamanho. Por quê? Porque elas sempre são quebradas em duas. Então, se eu tenho duas proteínas que vão ativar duas, eu vou ter lá no final quatro ativadas, certo? Então, essa amplificação de sinal faz com que a resposta do sistema complemento seja muito rápida, né? Basta eu ter um pouquinho de proteínas inativas circulantes, que quando elas são ativas, né, quando elas são quebradas, eu vou ter lá no final milhares de proteínas complemento ativas funcionando, justamente por causa dessa amplificação do sinal, tá? Espero que vocês tenham entendido isso, porque às vezes os alunos se confundem. Mas sempre pensa que como uma vira duas, então eu sempre tenho uma resposta dobrada que vai se ampliando. Vocês já viram amplificação de sinal em bioquímica também, né? A gente também tem respostas amplificadas lá. Então, o sistema complemento ele tem uma resposta rápida, né, e controlada, porque, primeiro, as proteínas circulam de forma inativa, e quando elas são ativadas, vai ter uma resposta em cascata amplificada. Uma vai ativando a outra e sempre vai aumentando a quantidade de proteínas que vão se tornando ativas, tá? Galera, tem três formas de ativar o sistema complemento. E isso foi de acordo com a forma que eles foram descobertos, tá? Não tem quadro de mais importante ou menos importante.
À medida que foi sendo descoberto, eles foram recebendo o nome como via clássica, né? Que eles descobriram primeiro, depois via alternativa. Para via clássica, eu preciso de anticorpos, tá? Então, eu só ativo o sistema complemento pela via clássica quando eu já tenho no meu corpo anticorpos produzidos. Pera lá. Se eu já tenho anticorpos, pensem comigo aqui. O que que acontece? Você tem anticorpos no primeiro momento que você tem contato com o micro-organismo, 2 dias depois? Espero que vocês estejam pensando na cabecinha de vocês aí que não, né? Realmente, se é meu primeiro contato com o micro-organismo, faz 2 dias que eu tive contato com ele, eu não tenho anticorpos ainda. Então, eu não posso ativar o meu sistema complemento, não tem como eu ativar o sistema complemento pela via clássica, porque eu não tenho anticorpos, certo? A via clássica ela é ativa em segundo contato com o micro-organismo, porque daí você já tem anticorpos pronto, ou alguns dias depois, né? 7, 10 dias depois que você passa a ter anticorpos, correto? Mas quando você já tem anticorpos, então, seja por uma segunda infecção ou por um período já maior, né, de infecção, você ativa o sistema complemento, que vai levar o quê? Aumentar a quantidade de células inflamatórias, opsonizar os patógenos, lisar os patógenos, que tudo leva à cura dessa infecção, né? A destruição do micro-organismo e a pessoa fica curada. Existe também a via da lectina, que daí são micro-organismos que têm lectina na sua membrana plasmática. Então, a lectina reconhece é reconhecida, se liga à superfície do patógeno, que também ativa o sistema complemento. Aqui eu só preciso que o micro-organismo tenha lectina na sua superfície, tá? Não preciso de mais nada, só da lectina, já ativa o sistema complemento. Professora, o que é lectina? Lectina é uma proteína que tem na membrana plasmática dos micro-organismos, né? Que é uma proteína que marca, que identifica que aquilo ali é um organismo estranho. Nós não temos lectina na nossa membrana plasmática. Então, se entra um micro-organismo que tem lectina na membrana plasmática, é claro que aquilo não é meu. E isso faz ativar o sistema complemento, beleza? E também existe a chamada via alternativa, que eu não preciso nem de lectina e nem de anticorpos. Por quê? A gente já estudou micro, a gente sabe que as bactérias são espertas, né? Tem processo de adaptação e evolução. Então, se elas sabem que, opa, a lectina faz eu ser destruída, vamos tirar a lectina da membrana plasmática. Aí eu tenho uma via alternativa que reconhece a superfície do patógeno, que reconhece outras proteínas que não são especificamente a lectina e também ativam o sistema complemento. Independente das 3 vias que o meu sistema complemento foi ativado, clássica, lectina ou alternativa, todos levam para o mesmo ponto, todos convergem para o mesmo ponto. Ativam essas proteínas do sistema complemento que estavam circulantes de forma inativa, elas começam a ser degradadas, começam a ser ativas, né? Amplificando o sinal, levando ao quê? Qual é a resposta do sistema complemento? O sistema complemento vai fazer com que tenha recrutamento de células inflamatórias para aquele local, opsonização do patógeno e lise do patógeno, tá? E isso que o sistema complemento vai fazer, independente de como ele foi ativo, beleza? Terminando nossa aula 1, vou começar a aula 2.